O caso da doutora Rafaela Brilhante mudou a minha forma de projetar. Eu não sei se você acompanhou nas últimas semanas um caso que repercutiu por todo o Brasil. O caso da doutora Rafaela Brilhante, médica dermatologista em João Pessoa, que foi agredida pelo seu ex-marido, o cantor de forró, João Lima. Eu não queria nem ter que falar o nome dele aqui. Ocorre que a Rafaela é minha sobrinha. Ela foi minha daminha de honra no meu casamento. E estar aqui em Brasília, enquanto toda a minha família estava lá, chocada, estarrecida com o que estava acontecendo, nos deixou muito abalados. Eu demorei um tempo para conseguir falar no assunto, para processar tudo, porque esse sofrimento todo acompanhado por toda a família é assim, indescritível. Acho que é isso, é indescritível. Mas desde o primeiro momento, eu percebi que a minha forma de projetar, ela ia mudar em decorrência desse caso, porque ela só teve a repercussão que teve, ela só teve a credibilidade que ela teve no momento da denúncia, porque ela tinha os vídeos para provar o que ela estava falando. E é por isso que a gente vai falar agora sobre instalação de câmeras de segurança nas nossas casas. Eu vou te dar o passo a passo, checklist, para você saber o que é necessário para você instalar as câmeras na sua casa, que tipo de câmeras existe. A gente vai fazer um apanhado geral sobre esse assunto. Então, fica comigo até o final. Eu te confesso que eu não dava muita atenção a essa questão de câmeras de segurança em todos os meus projetos. Um pai ou outro, quando tinha, né, uma mãe grávida, e a gente sempre pensa nas câmeras de segurança em casos de criança, que é mais comum a gente querer acompanhar o que está acontecendo ali. Mães e pais que trabalham fora não podem estar 100% presente nessa infância, então sempre a gente pensava nessa questão da instalação de câmeras de segurança. Mas o que aconteceu nas últimas semanas, e sempre muda, né? A história sempre muda quando acontece com a gente. A gente acha que acontecem as situações com outras pessoas, mas a gente nunca imagina o que vai acontecer quando é na nossa própria casa. E isso mudou completamente a minha forma de projetar. Então eu decidi fazer esse vídeo para você porque eu acho ele bem necessário. Era um equipamento que a gente não considerava tanto, de recomendar a instalação, e a partir de agora ele fará parte das minhas recomendações. Talvez você não me conheça, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas. Eu sou Rivani Farias, arquiteta, e esse canal foi feito para que você tenha muitas informações sobre a sua casa, sobre o seu bem-estar físico, emocional, espiritual. A gente sempre troca informações aqui, então eu já te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque eu tenho certeza que esse assunto, se você ama a sua casa, interessa também você. Então vamos lá, vamos falar de câmeras de segurança. Gente, eu não tinha noção da quantidade de câmeras de segurança diferentes que a gente pode instalar nas nossas casas. Primeiro de tudo, antigamente, câmeras de segurança era uma coisa assim, nossa, eu preciso de um especialista muito grande e tal, e deve custar uma fortuna. Gente, eu estou descobrindo que é muito mais simples do que a gente imagina, é muito mais fácil. Existem modelos, tamanhos, para todos os gostos, todos os projetos e todos os bolsos. Eu não vou ficar colocando aqui várias listas, porque vai parecer que eu estou fazendo propaganda de marca, mas eu vou te dar um apanhado geral até para aguçar a sua curiosidade sobre o assunto e você entender. Existem câmeras, vamos seguir aqui o roteiro. Existem câmeras diferentes a depender do seu objetivo. Então, primeiro, vamos falar sobre o seu objetivo? O que você quer gravar? Qual é a tua maior questão de segurança?
Às vezes você está pensando aí em fazer gravações externas, você está com receio em relação ao seu momento de chegada, em relação a quem passa na sua rua. Aqui mesmo, perto de mim, a gente já teve a oportunidade de fazer um flagrante através das câmeras de segurança e vimos que alguns jovens, algumas crianças, adolescentes estavam provocando o cachorro sempre que passavam na rua. E aí, através das câmeras de segurança, olha só como que elas são importantes na nossa vida hoje. Através dessas câmeras de segurança, a gente pôde, eles puderam enviar para a administração e esses vizinhos, essas pessoas serem chamadas a atenção. Então, sim, gente, não depende só, eu moro num lugar que é mais tranquilo, é seguro, eu não tenho medo de bandido. Ah, mas pode ter um adolescente que tem uma brincadeira aí indesejável, pode ter uma questão de você não estar em casa e você ter acesso através das imagens do seu celular, de onde você estiver, você vê quem está acessando a área da sua casa ou não. Isso é em relação a câmeras externas. Internamente, acompanhar como é que está o dia a dia da sua família, o dia a dia dos seus funcionários. Aí a gente entra também até nessa questão de trabalho. Você pode ter, e eu acho que na questão das empresas, né, a maioria delas já tem câmeras de segurança para acompanhar ali aquele dia a dia. O funcionário está trabalhando direitinho, ele está se ausentando, ele está ficando mais tempo no celular. Então, eu sou super a favor de câmeras de segurança. Agora, eu vou até abrir um parêntese. Eu sou super a favor de câmeras de segurança, inclusive na sala de aula, porque isso nos dá a segurança de que os professores estão se atendo ao assunto determinado certinho e também a segurança para o professor de que aqueles alunos eles estão se comportando mesmo. Qualquer coisa, está tudo filmado. Ai, Rivani, mas isso não é muito Big Brother? Cara, que não tem o medo, não tem do que se esconder, não tem para que achar que a câmera de segurança num lugar aí de convívio é invasão de privacidade. Existem locais que realmente não vamos querer colocar câmeras de segurança, né? Dentro de áreas privadas, banheiros, enfim. Mas eu sou super defensora, ainda mais agora, super defensora da câmera de segurança. Então vamos começar elencando os seus objetivos. Tem criança? Tem adolescente? Tem jovens? É só adulto na casa? Porque isso vai determinar para você a quantidade de câmeras, o local aonde elas vão ser posicionadas e o tipo de câmera a ser posicionada. Então é importante que primeiro a definição seja essa. Qual é o perfil da minha família e quais são os lugares que eu acho importante que tenha esse tipo de câmera. Segundo, ela pode ser integrada, gente. As câmeras estão ótimas, né? Agora tudo é integrado com IA, então a gente coloca conexão com a internet, a gente pode aí fazer uma programação. As câmeras elas podem vir com um sistema de, eles chamam câmera inteligente. Elas vão seguir o movimento. Enquanto não tem nenhum movimento no cômodo, a câmera está parada. A partir do momento que ela detecta um movimento, ela vai seguir aquele movimento. Então, tem câmeras com um giro de 360 graus, tem câmeras posicionadas com uma câmera com um ângulo que ele faz uma varredura interessante, e aí essa parte sempre vai ser, primeiro você faz o mapeamento, né? Depois você vê o mapeamento da sua família e depois você define aonde que você quer que tenha a gravação, aonde que você quer que tenha a filmagem, gravação é outra coisa que a gente vai falar já já, aonde que você quer fazer as imagens, para aí a gente determinar que tipo de câmera você vai ter, porque existem câmeras que são integradas com o seu celular, câmeras que vão fazer uma gravação, inclusive noturna. A gente vai falar de valores, mas assim, câmeras que gravam noturno com qualidade de imagem, com cor bem boa mesmo, bem nítido.
Então, a partir do momento que você diz, essa é a necessidade da minha família, aí vale você começar a fazer a tua pesquisa. E nessa pesquisa, o que é muito importante? Gente, muito cuidado com equipamentos muito baratos. Eu sou uma defensora de que nem tudo que é caro é necessariamente o melhor, mas também aqueles que são muito baratos, eles têm um motivo para ser barato. E nessa parte de eletrônicos, geralmente a gente só descobre porque que era tão barato quando a gente, infelizmente, tem contato com o equipamento. Aí a gente vê que os componentes internos, eles não correspondiam, que é um objeto mais frágil, que tem ali componentes que eram para ser de um determinado material, está sendo feito de outro para poder sair mais barato. Você não tem assistência, você não tem manutenção. Então, muito cuidado com essa parte em relação aos valores. Atenção para não comprar o barato e depois ter que recomprar tudo no valor normal. Então, o que eu acho que é muito importante que você procure quando você está pesquisando a sua câmera de segurança? Você precisa procurar um equipamento que faça a gravação e que te dê uma interface com a parte como é que eu posso dizer? Ela tenha essa conectividade que você seja capaz de monitorar em tempo real e também faça uma gravação na nuvem. Por quê? Porque se você tem uma câmera de segurança que está ali gravando, mas você não tem acesso, às vezes você não tem tempo para tomar uma providência, né? Então, se você tem aí a possibilidade de fazer uma checagem em tempo real, você está lá no seu trabalho e tem uma câmera de segurança funcionando lá na sala, no quarto do seu filho, e aí você está vendo o que está acontecendo. Se acontecer alguma coisa, você tem como acionar imediatamente qualquer pessoa responsável, alguém que possa chegar no local antes mesmo de você. Então, essa parte de conectividade, ela é muito importante. E assim, não é mais um bicho de sete cabeças. Geralmente a gente faz isso só com o celular. Com o celular você acessa o programa lá e você tem acesso a todas as imagens. Essas imagens já ficam salvas na nuvem. Você pode determinar qual é a capacidade de armazenamento, fazer limpezas frequentes. Então, esse é um fator que é bem necessário, tá? Agora vamos para o passo a passo que você tem que fazer antes de projetar. Agora nós vamos listar qual é o passo a passo que você vai seguir para poder instalar a sua câmera de segurança, principalmente na hora que a gente está fazendo um projeto. Por isso que eu falei no início do vídeo. Esse caso mudou a minha forma de projetar, porque a partir de agora eu vou pensar nessas câmeras e a gente vai seguir esse passo a passo. Então, já falei, passo 1, né? Você avaliar a sua família. Por que é importante você avaliar a sua família? Porque, gente, uma empresa chamada para fazer esse mapeamento, ele vai colocar talvez mais equipamentos do que você precise. Então, você precisa entender qual que é a sua necessidade para falar para essa empresa que vai fazer as instalações, para falar para o seu arquiteto, para o seu design de interiores, olha, eu preciso dessas câmeras assim, porque pode ser que eles sejam a minha fase anterior, que eles não lembrem ou não deem tanta importância às câmeras de segurança, mas agora eu dou. Então, passo 1, mapeie a sua família. Passo 2, né? Vamos contratar uma empresa que seja realmente responsável pela instalação e pela manutenção. E em relação ao projeto, Rivani, o que eu tenho que ter? Em relação ao projeto, a gente tem modelos realmente bem discretos, que não vão interferir na nossa decoração. Dá para a gente colocar em locais estratégicos para não estar chamando atenção com essas câmeras de segurança, mas a gente precisa de um ponto de energia, ou seja, é muito importante que o projeto preveja isso, o ponto de energia, tá? De que forma a gente vai fazer. Ai, Rivani, mas eu não estou em reforma, o que eu faço agora? Não tem o ponto de energia para instalar a minha câmera. Gente, como arquiteta,
Eu sei que existem várias maneiras da gente fazer de uma forma que evita muita quebradeira. Existem maneiras da gente passar que vai ficar escondidinho no móvel, que vai ser camuflado por um painel, ou usar aí vários artifícios. Converse com seu arquiteto ou deixe aqui o teu caso, comenta que eu vou te ajudar. Eu vou pesquisar, eu vou trazer a solução para você. Se você quiser tirar dúvida a respeito de instalação, como é que você poderia instalar em determinado cômodo, pode contar comigo que eu vou me esforçar para te ajudar, tá? Então deixa aqui seu comentário. Então a gente já descobriu que o ponto de energia é bem importante e o cabeamento. Eu sei que existem câmeras também que são sem fio, mas quando a gente tem acesso a um cabeamento, né, quando a gente tem a internet, quando a gente tem um sistema de Wi-Fi, isso pode te dar uma qualidade muito melhor de imagem e de sincronicidade em relação àquelas imagens que estão sendo geradas, porque a velocidade de uma internet no cabo é muito melhor do que o Wi-Fi, né, gente? Então a gente sabe que, inclusive, a questão da automação, ela não depende 100% da energia. Tem todo um lance de gerador e tal, e aí eu nem vou me aprofundar nesse assunto. Mas é importante que vocês tenham essas duas coisas. A alimentação, né, elétrica, e a gente tenha como tá passando esses cabos, os cabos da câmera mesmo, que não são os fios de eletricidade, para poder a gente ter toda uma ligação e a conectividade. Esse é o vídeo sobre câmeras de segurança. Eu achei importante fazer para vocês, porque por mais que seja terrível ver as imagens que a gente teve que ver por causa delas, a vida da minha sobrinha foi preservada. O Senhor a guardou, o Senhor usou, e eu quero deixar um alerta final aqui, porque a gente tem falado, né, que essa denúncia que a Rafa fez, ela não foi só para proteção da própria vida. Ela deu coragem a muitas mulheres. Ela deu coragem, ela deu estratégia, ela trouxe realmente uma atenção sobre casos que ficam aí escondidos, ficam aí sem ser comentados. Então, glória a Deus, que a vida dela, ela ultrapassou a própria existência. A vida dela serviu para proteger, quem sabe quantas vítimas não tiveram coragem de denunciar, de sair de uma relação abusiva, tiveram coragem de montar sua estratégia para também ter provas, como a Rafaela teve, de fazer gravação em vídeo, e aquilo ali, inclusive, o quarto que ela estava nem era o quarto dela, né? Era o quarto que a Memel dormia. Então, enfim, gente, nem precisa entrar nesses assuntos mais íntimos, mas assim, denuncie. Mulher, você não tem que ser vítima de violência. Deus te fez para muito mais do que isso. Você não tem que permanecer numa relação abusiva, inclusive biblicamente, viu? Ivani, eu não quero separar, mas você tem respaldo bíblico para não permanecer numa relação que tem maus tratos. Então, violência psicológica, violência física, não permaneça. Você pode denunciar, denuncie, busque ajuda, fale com a sua família. Se você não tiver apoio da família, fale com a sua igreja, fale com a delegacia da mulher, mas não permaneça nessa situação. E se você quiser saber mais sobre câmeras de segurança, sobre como inserir câmeras de segurança sem interferir na sua decoração de uma forma bem discreta, deixa aqui tua pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. Um beijo para você, que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!